Deixa eu te fazer algumas perguntas simples. E eu quero que você responda mentalmente, com honestidade. Você já tentou guardar dinheiro e não conseguiu? Já começou animado, separou um valor, prometeu que dessa vez vai, e algumas semanas depois tudo voltou ao normal? Você já sentiu que, por mais que se esforce, sua vida financeira parece sempre travada no mesmo lugar? Se isso já aconteceu com você, saiba de uma coisa importante. Você não está sozinho. E, provavelmente, o problema não é falta de dinheiro. 2026 não é um ano qualquer. É um ano em que organização financeira, disciplina e controle financeiro deixaram de ser luxo e passaram a ser necessidade. O custo de vida mudou, a pressão aumentou, a margem de erro diminuiu. E continuar lidando com dinheiro no improviso tem um preço cada vez mais alto. A maioria das pessoas acredita que só vai conseguir guardar dinheiro quando ganhar mais. Mas a verdade é outra. Quem não desenvolve mentalidade financeira nunca guarda, mesmo ganhando bem. E quem aprende a lidar com dinheiro começa do zero e constrói aos poucos. Hoje, eu não vou te prometer enriquecimento rápido. Não vou falar de investimentos milagrosos. Não vou vender ilusão financeira. O que eu vou fazer é te mostrar um plano possível, realista, pensado para quem nunca conseguiu guardar dinheiro, mas quer destravar a vida financeira, organizar a mente, criar estrutura e finalmente assumir o controle do próprio dinheiro em 2026. Se você ficar até o final, você não vai sair rico, mas vai sair mais consciente, mais organizado e com um caminho claro para começar, mesmo do zero. Por que guardar dinheiro sempre falha? Guardar dinheiro não falha porque as pessoas são fracas. Falha porque a maioria tenta resolver um problema estrutural com esforço momentâneo. Muita gente acredita que educação financeira é aprender a investir. Mas, antes disso, educação financeira é aprender a não se sabotar. É entender como você pensa, como você reage emocionalmente ao dinheiro e como suas decisões diárias moldam sua vida financeira. A maioria tenta guardar o que sobra, mas quem vive assim nunca guarda, porque o dinheiro sempre encontra um lugar para ir. Sem planejamento financeiro, o dinheiro não some, ele apenas escorre. Guardar dinheiro não é um evento, é um sistema. Sem sistema, sem rotina e sem regras claras, a força de vontade acaba. E quando a força de vontade acaba, a pessoa conclui que guardar dinheiro não é para mim. Essa crença trava tudo. Em 2026, essa mentalidade custa caro, porque não ter reserva financeira não é apenas um problema econômico, é um problema emocional, psicológico e de qualidade de vida. O erro de quem começa do zero. Quem começa do zero costuma cometer um erro silencioso. Tentar guardar dinheiro grande demais, rápido demais. Isso não é disciplina financeira. Isso é ansiedade financeira. Guardar dinheiro não começa com valores altos. Começa com constância. Começa com decisões pequenas, repetidas, quase entediantes. E justamente por isso funcionam. Pessoas que conseguem guardar dinheiro não são mais inteligentes. Elas apenas criam regras simples e seguem essas regras mesmo quando o mês é difícil. Elas não dependem de motivação, dependem de estrutura. Se você depende de motivação para cuidar da sua vida financeira, você vai desistir. Motivação oscila, estrutura permanece. Quem começa do zero precisa parar de pensar em quanto e começar a pensar em frequência. Pouco sempre vence muito, às vezes. Esse é um dos primeiros desbloqueios mentais financeiros que mudam tudo. Identidade financeira. O verdadeiro ponto de virada. Ninguém guarda dinheiro de forma consistente sem mudar a própria identidade financeira. Enquanto você se vê como alguém que tenta guardar, você sempre estará tentando e falhando. O dia em que tudo muda é o dia em que você passa a se enxergar como alguém que cuida do próprio dinheiro, mesmo com pouco. Isso não é frase motivacional, é comportamento. A forma como você fala sobre dinheiro importa.
A forma como você se descreve importa. A forma como você reage a pequenos gastos importa. Quando você começa a construir uma mentalidade financeira sólida, guardar dinheiro deixa de ser um sacrifício e passa a ser parte da sua identidade. Você não guarda porque sobrou. Você guarda porque isso faz parte de quem você está se tornando. Em 2026, essa mudança não é opcional. É necessária. Por que 2026 muda as regras do jogo financeiro? Guardar dinheiro sempre foi importante, mas em 2026, isso deixa de ser apenas uma boa prática e passa a ser uma habilidade de sobrevivência financeira. O mundo mudou e a forma como lidamos com dinheiro precisa mudar junto. O custo de vida aumentou, as despesas ficaram mais imprevisíveis e a sensação de instabilidade se tornou parte do cotidiano. Quem não tem controle financeiro sente isso no corpo. Ansiedade, insegurança, sensação constante de estar atrasado, mesmo trabalhando muito. Não é só um problema de números, é um problema de vida financeira desorganizada. Durante muito tempo, foi possível viver sem planejamento. Gastar primeiro, pensar depois, resolver no improviso. Mas 2026 não perdoa esse tipo de postura. A margem para erro diminuiu. Um imprevisto hoje pesa mais do que pesava alguns anos atrás. E quem não construiu uma base mínima sente o impacto com muito mais força. Aqui está um ponto importante. Guardar dinheiro não é apenas acumular valor, é criar tempo, escolha e tranquilidade. É isso que a educação financeira de verdade oferece. Não status, não luxo, mas autonomia. Muita gente acredita que falar de dinheiro é falar de investimento, de aplicações complexas, de mercado financeiro. Mas antes disso, falar de dinheiro é falar de organização, de comportamento e de mentalidade financeira. É falar sobre como você reage quando ganha, quando gasta e quando falta. Em 2026, quem não desenvolve disciplina financeira vive em modo de reação. Reage às contas, reage aos problemas, reage às urgências. Já quem cria estrutura passa a agir. E essa diferença muda tudo. Guardar dinheiro não é sobre prever o futuro. É sobre reduzir o impacto do inesperado. Uma reserva, mesmo pequena, muda a forma como você dorme, como você decide, como você encara oportunidades. Isso é algo que só entende quem já passou dos 30, 40, 50 anos e percebeu que tranquilidade financeira vale mais do que qualquer promessa de ganho rápido. E aqui entra um ponto que muita gente ignora. Não guardar dinheiro não é apenas falta de renda. É muitas vezes falta de método, falta de estrutura mental, falta de alguém que ensine de forma simples e honesta como lidar com dinheiro no mundo real. 2026 exige mais responsabilidade financeira, mais consciência, mais clareza. E isso não significa viver com medo ou privação extrema. Significa viver com intencionalidade financeira. Significa parar de tratar o dinheiro como algo que simplesmente passa pela sua vida e começar a tratá-lo como um recurso que precisa ser direcionado. Se você quer destravar financeiramente, este é o momento de parar de se perguntar quanto eu ganho e começar a se perguntar como eu administro o que entra. Esse é o ponto de virada que separa quem vive sempre no limite de quem começa, finalmente, a construir algo, mesmo começando do zero. O plano possível, visão geral. Quando alguém escuta plano financeiro, imagina algo complicado, cheio de números, planilhas difíceis e regras que não cabem na vida real. Mas, quem começa do zero, não precisa de complexidade, precisa de direção. O plano possível para guardar dinheiro em 2026 não é sobre fazer tudo certo. É sobre parar de fazer tudo no improviso. Guardar dinheiro exige 3 pilares simples: clareza, constância e disciplina financeira. Clareza para saber quanto entra e quanto sai, mesmo que os números sejam pequenos. Constância para repetir o hábito de guardar, independentemente do valor.
E disciplina para manter o processo mesmo nos meses ruins, porque eles sempre existem. Educação financeira não começa quando sobra dinheiro. Começa quando você decide que o dinheiro precisa ter um destino antes mesmo de chegar à sua conta. Quem espera sobrar nunca constrói controle financeiro. Quem define antes, constrói. O plano possível não promete crescimento rápido. Ele promete algo mais importante: continuidade. Porque é a continuidade que transforma pequenas decisões em mudança real de vida financeira. O primeiro passo não é financeiro, é mental. Antes de guardar dinheiro, você precisa organizar a relação que tem com ele. Muita gente tenta resolver a vida financeira apenas com números, mas ignora o fator mais importante: comportamento. Se a sua mente está desorganizada, o dinheiro sempre vai refletir isso. O primeiro passo é aceitar a realidade atual sem culpa e sem auto-engano. Guardar dinheiro não exige perfeição, exige honestidade. Olhar para o próprio padrão de consumo, para os impulsos, para as justificativas que usamos para gastar mais do que podemos. Mentalidade financeira não é pensar positivo, é pensar com responsabilidade. É entender que cada decisão financeira é também uma decisão sobre o tipo de vida que você está construindo. Quem destrava financeiramente não é quem ganha mais. É quem aprende a dizer não com mais consciência. Não para tudo, mas para aquilo que sabota o futuro em troca de alívio imediato. Guardar dinheiro começa quando você para de negociar consigo mesmo o tempo todo. Quando o compromisso deixa de ser emocional e passa a ser estrutural. Dinheiro precisa de endereço. Um dos erros mais comuns de quem nunca conseguiu guardar dinheiro é deixar o dinheiro solto. Dinheiro sem endereço desaparece. Dinheiro sem regra é consumido. Dinheiro sem estrutura vira ansiedade. Guardar dinheiro exige separação clara. Não pode ser o mesmo dinheiro que você usa para gastar. Não pode ficar misturado. A organização financeira começa quando o dinheiro guardado se torna intocável, não por proibição extrema, mas por propósito. O cérebro precisa enxergar limites claros. Quando tudo está na mesma conta, na mesma lógica, o controle financeiro se perde. Criar um espaço específico para o dinheiro guardado reduz decisões, reduz tentação e aumenta a disciplina financeira. Isso não é sobre esconder dinheiro de si mesmo. É sobre respeitar o processo. Quem aprende a dar um endereço ao dinheiro começa a enxergar o próprio avanço. Mesmo valores pequenos geram sensação de progresso. E essa sensação sustenta o hábito. Guardar dinheiro deixa de ser um esforço constante e passa a ser parte da rotina. E é exatamente assim que a vida financeira começa a mudar. Sem barulho, sem promessa, mas com consistência. Consistência. O que realmente faz funcionar. Guardar dinheiro não é difícil no primeiro mês. O difícil é continuar quando o entusiasmo passa. A maioria das pessoas abandona o controle financeiro não porque o plano é ruim, mas porque a rotina é silenciosa demais. Não há emoção, não há recompensa imediata, não há validação externa. E isso confunde quem foi condicionado a esperar resultados rápidos. Aqui entra um ponto essencial da disciplina financeira. Consistência vence intensidade. Guardar pouco, sempre, constrói muito mais do que guardar muito por pouco tempo. Meses ruins vão existir. Imprevistos vão acontecer. Gastos fora do planejado fazem parte da vida financeira real. O erro não está em errar. Está em usar o erro como desculpa para abandonar tudo. Quem consegue guardar dinheiro entende que o processo não é linear. Há meses de avanço e meses de manutenção. E manter já é vitória. Em 2026, a constância é o diferencial. Quem cria uma rotina simples, repetível e possível passa a viver com menos ansiedade e mais previsibilidade. Não porque o dinheiro resolve tudo,
mas porque o controle devolve clareza. Guardar dinheiro é um hábito chato, e justamente por isso funciona. O que muda na vida de quem consegue? A maior mudança não acontece no extrato bancário. Acontece na mente. Quando você começa a guardar dinheiro, mesmo pouco, algo silencioso muda. Você passa a se sentir menos refém. As decisões deixam de ser tomadas apenas por urgência. A vida financeira ganha espaço para escolhas mais racionais. Quem constrói uma reserva financeira não compra liberdade absoluta, mas compra tempo. Tempo para pensar, tempo para recusar, tempo para decidir melhor. A ansiedade diminui. A culpa ao gastar diminui. A sensação constante de estar atrasado começa a desaparecer. Isso é destravar financeiro na prática. Não como promessa, mas como consequência. Guardar dinheiro também muda a forma como você se vê. A autoestima financeira cresce. O respeito próprio aumenta. Você passa a confiar mais nas próprias decisões, porque sabe que existe uma base por trás delas. Não é sobre acumular grandes valores. É sobre sair do modo sobrevivência. E quem sai desse modo nunca mais olha para o dinheiro da mesma forma. O papel é seu. Agora vem a parte mais importante e mais honesta. Nada do que foi dito aqui funciona sem atitude. Não existe vídeo, plano ou método que substitua a decisão diária de cuidar da própria vida financeira. Guardar dinheiro não é algo que alguém faz por você. Não é responsabilidade do governo, do mercado ou do próximo aumento de salário. É uma escolha pessoal, silenciosa e contínua. 2026 não exige genialidade financeira, exige responsabilidade. Se você nunca conseguiu guardar dinheiro, isso não define quem você é. Mas, continuar sem tentar, agora com consciência, passa a ser uma escolha. Você não precisa começar grande, precisa começar sério. A vida financeira não muda de uma vez. Ela muda quando pequenas atitudes deixam de ser exceção e viram regra. Quando o cuidado com o dinheiro deixa de ser emergencial e passa a ser estrutural. Guardar dinheiro não muda o mundo, mas muda a forma como você vive dentro dele. E isso, no fim, é o que realmente importa.